Profeta Samuel nasceu durante os últimos anos em que Israel foi governado pelos juízes, e foi gerado por Ana, uma mulher que não podia ter filhos. Ele foi profeta e liderou Israel como sacerdote, chefe militar e político, sendo um grande exemplo de fidelidade e obediência a Deus. O pai do profeta era Eucana, um homem piedoso da região de Efraim, e de linhagem levítica. Sua mãe era Ana, que durante um longo período permaneceu estéril, uma condição que lhe entristecia muito, e com as provocações de Penina, a outra esposa de Eucana, ficava ainda pior. Em certa ocasião, Ana foi ao santuário de Deus, e prometeu que se tivesse um filho, o dedicaria ao Senhor. Então o sumo sacerdote Eli lhe disse que Deus iria conceder o desejo de seu coração, e Ana engravidou. Samuel nasceu em um momento conturbado para Israel, quando os israelitas enfrentavam grande opressão dos filisteus, e a nação se encontrava em total declínio espiritual. Como prometido, Samuel foi levado cedo ao santuário, onde ele ficou sob os cuidados de Eli, e segundo a Bíblia, o Senhor se manifestava a Samuel, desde quando ele era ainda muito jovem. Certa noite, quando ainda era menino, Deus o chamou e de início, Samuel pensou que era a voz de Eli. Ele ouviu a mesma voz 3 vezes, então Eli entendeu, e o alertou que era Deus querendo falar com ele. Com isso, na quarta vez, Samuel respondeu, e Deus lhe disse que iria trazer julgamento sobre a família de Eli, porque seus filhos eram maus. Certo tempo depois, os filisteus atacaram Israel e os filhos de Eli foram mortos em batalha. Eli também acabou morrendo, pois ao ouvir a notícia, caiu de sua cadeira e partiu seu pescoço. Deus destruiu a família de Eli, devido à infidelidade de seus filhos, e colocou Samuel como sacerdote da nação de Israel. Samuel, quando adulto, ele convocou o povo de Israel, e liderou o exército em batalha vitoriosa contra os filisteus. Com isso, as cidades de Ecrom e Gate, que antes tinham sido conquistadas pelos inimigos, foram devolvidas a Israel e o profeta foi reconhecido como juiz da nação, exercendo a função pelo resto de sua vida. Como juiz de Israel, anualmente ele tinha que viajar pelo país a fim de exercer sua liderança sobre o povo. Passando primeiro por Betel, depois em Gilgal, e Mispá. Em seguida ele voltava para Ramá, onde estava sua casa e onde construiu um altar ao Senhor. Algo destacado na Bíblia é a conduta reprovável dos filhos de Samuel, que não seguiram o exemplo do pai, então aceitavam subornos e manipulavam os julgamentos. Diante disso, o povo pediu por um rei para liderar a nação. Então, Samuel orou ao Senhor pedindo um conselho, e Deus respondeu que ele deveria fazer o que lhe pediam. Antes de procurar por um governante para os israelitas, o profeta ainda os alertou sobre o preço que pagariam por escolher um rei fora do tempo de Deus. Então, Samuel recebeu uma mensagem do Senhor, de que ele enviaria ao seu encontro um homem da tribo de Benjamim, e que o profeta deveria derramar óleo sobre a cabeça dele, em sinal de que ele era o escolhido para dirigir a nação. Saindo à porta da cidade, Samuel encontrou Saul, um homem valente, corajoso, de boa aparência e com dons para a liderança. Com isso, o profeta ungiu o rei, e comunicou isso publicamente em Mispá. Saul governou Israel e conduziu o povo à vitória sobre os filisteus, e quando ele falhou em ser submisso ao Senhor, Samuel foi usado para ungir Davi, o homem segundo o coração de Deus, como o novo rei da nação, sendo este o último ato oficial de Samuel registrado nas Sagradas Escrituras.
Lição da história do profeta Samuel é que, como está escrito em 1 Coríntios 10, 13, devemos fazer tudo para a honra e glória de Deus. Ao servir Eli e cuidar do templo, ele na verdade servia ao Senhor mesmo com tarefas simples. Nosso Pai não faz acepção de pessoas nem de trabalho, mas olha o coração disposto a servir com humildade e alegria. Samuel é um grande exemplo de submissão a Deus. Samuel nem sempre conseguia entender as ordens do Altíssimo, mas ele sempre as obedecia. Ele achou um absurdo o povo pedir um rei e Deus concordar, mas mesmo assim seguiu as instruções e ungiu Saul como rei de Israel. A nossa submissão deve ser completa ao nosso Pai, pois pouco adianta ir para a igreja, cantar louvores ou ajudar os necessitados se nosso coração for rebelde e insubmisso. Lembre-se que o Senhor conhece seu coração. Profeta Samuel, rogai por nós.